Ora lá, mais uma vez bem-vindos à Sports Club Podcast, onde neste episódio vamos fazer a nossa análise ao Grupo B do UEFA Euro 2024 na Alemanha. E mais uma vez adiciono aqui ao palco comigo Edgar. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, obrigado Ricardo. Vamos então começar já a observar um pouco este grupo. Grupo este que temos Espanha, Croácia, Itália e Albânia, sendo que no primeiro jogo temos logo um Espanha-Croácia, um jogo bastante interessante, e uma Itália-Albânia, talvez aqui com, se calhar, a Albânia sendo a equipa um pouco mais fraca deste grupo, vamos pôr assim. Qual é a tua opinião assim geral do grupo? Lá está, como dizes, Espanha-Croácia, um grande jogo para começar, por aquilo que são os seus plantéis, por tudo aquilo que têm feito nos últimos europeus e mundiais, e depois lá está, temos aqui a outsider Albânia, que à partida será o mais fraco do grupo. Ok, muito bem. Vamos então passar à apresentação das equipas. Vamos começar pela equipa vizinha aqui, a nossa vizinha aqui do lado, a nossa vizinha Espanha, que traz para este Mundial, este Europeu, desculpa, já estou a pensar daqui a 2 anos, os guarda-redes David Raya, Alejandro Ramiro e Unai Simón. Destes, são 3 excelentes guarda-redes, na minha opinião, e o Unai Simón, para mim, o meu preferido dos 3. Opinião sobre estes guarda-redes? Todos eles muito bons, muito completos. David Raya no Arsenal fez uma excelente época, ainda que eu acho que tenha tido ali um ou outro jogo que tenha feito um deslize. Se calhar não foi tão constante como, por exemplo, o Unai Simón, que penso que será a aposta para titular. Muito bem. A nível defensivo, temos aqui Dani Carvajal, Robin Lenormand, Nacho, Daniel Vivian, não sei porque entrou aqui 2 vezes, Alejandro Grimaldo, Aymeric Laporte e Marc Cucurella. Aqui nesta lista de defesas, alguma surpresa nos ausentes? Poderia aqui incluir, por exemplo, o Llorente do Atlético Madrid. Não é bem a sua posição de lateral, mas faz muitas vezes na equipa de Simeone. Podia perfeitamente estar aqui nesta equipa, tal como também Pedro Porro. Penso que é se calhar a grande surpresa de não estar convocado. Nosso Pedro Porro, bem conhecido entre os adeptos do teu querido clube rival. Deixem-me aqui buscar isso. E também lá está, não esquecer aqui, por exemplo, Pau Cubarsí, do Barcelona, que esteve na preparação para o Europeu e à última da hora ficou de fora. Se calhar tal e qual como o Yamal, se calhar tinha trabalhos de casa e se calhar o Barça não pôde ir mesmo, infelizmente. Já vamos falar um pouco do Yamal, porque tem aqui uma história engraçada que foi partilhada nas redes sociais, muito boa. Mas vamos falar aqui dos médios: Miquel Merino, Fabiano Ruiz, Alex Baena, Rodri, Nico Williams, Martin Zubimendi, Pedri e Mikel Oyarzabal. Saliento que gosto muito, muito do Oyarzabal. Acho que é um jogador de um patamar acima. E Zubimendi, na minha opinião, também fez uma excelente época. Corrige-me, jogou contra o Benfica. Sim, Real Sociedade. Exatamente. E lembro-me que era um jogador que andava sempre ali no seu espaçozinho, no meio campo, recebia a bola, distribuía, uma exibição que parecia que pouco ou nada acrescentava à equipa, mas era um jogador que o futebol passava quase sempre por ele. Exatamente, naquele jogo em Espanha jogou quase de cadeirinha. Exatamente. Depois temos aqui, claro, Nico Williams, também uma excelente época, e Rodri e Pedri, que são os novos meninos neste caso do Rodri no Manchester City e o Pedri no Barcelona, mas são 2 meninos desta seleção espanhola que têm sido quase levados ao colo, como se 2 bebés se tratassem pela Federação Espanhola, e percebemos o porquê. Claramente, se calhar aqui os que vão segurar o manto de Xavi e de Iniesta, muito provavelmente. Sim, concordo.
Okay? No que toca aos avançados, Álvaro Morata, que pode aqui, neste europeu, fazendo golo, entrar na lista dos 3 melhores marcadores do europeu. José Lu, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal, Jesus Navas, Fermín López e Ayoze Pérez. Não te vou mentir, fiquei extremamente surpreendido de ver Jesus Navas com 38 anos a ser chamado para este Euro. Mas quem somos nós para falar que temos o Ronaldo com 39, portanto. Yamal aqui, que penso que se caso entre em campo poderá se tornar o jogador mais jovem de sempre num europeu. E a história engraçada que falávamos há pouco, Lamine Yamal levou trabalhos de casa para fazer durante o europeu, para que os professores dele não ficassem chateados com ele por não fazer os trabalhos de casa. Há deveres a cumprir, é assim mesmo. Edi, o que é que achas que vai numa cabeça de um miúdo de 16 anos representar o seu país num europeu, numa fase final do europeu? O que é que se pode dizer? Pegando agora neste caso em concreto, eu, por exemplo, ficaria nervoso por ter que fazer TPCs. Ele tem que ir para o europeu, não é? Portanto, é assim, para tudo aquilo que ele fez esta época, acho que não vai acusar pressão, antes pelo contrário, joga como um senhor, apesar de ter apenas 16 anos. Mas sim, certamente estará a viver toda uma experiência que não esperava viver tão cedo. Sim, sem dúvida. E eu acho que neste momento jogar no europeu para ele é tranquilo. Os trabalhos de casa se calhar serão o momento mais difícil para ele nestas semanas que vai estar em estágio e a preparar o jogo. Tenho que dizer que estou aqui um pouco surpreso, porque acho que ele fez uma excelente época e foi uma peça fulcral da qualificação inédita do Girona para a Champions, do Miguel Gutiérrez não ter sido chamado para este europeu, e acho que era uma peça que encaixava muito bem nesta seleção espanhola. Sim, lá está. Por exemplo, se calhar por aí, Jesus Navas, não sei, pela idade, por se calhar não ter tantos minutos neste europeu, por aquilo que foi a época que fez no seu clube, se calhar poderia ser uma opção muito mais válida essa em vez de Jesus Navas, mas cada um tem a sua opinião, não é? Exatamente. Esta seleção espanhola que chega aqui depois no Euro 2020 ter ficado em segundo lugar atrás da Suécia, foram eliminados nas meias finais pela Itália, nos penaltis, e que faz um Mundial 2022 quase eliminado na fase de grupos, fica atrás do Japão e acaba depois por ser eliminado por Marrocos, a seleção sensação desse Mundial, nos oitavos de final, também nos penaltis. Edi, será que Espanha vai acabar por cair outra vez nos penaltis ou é desta que nem passa a fase de grupos? É assim, acho que se formos comparar a seleção espanhola a estes 2 torneios anteriores, na minha opinião, tem uma equipa muito mais completa, com maior qualidade, portanto, penso que consiga fazer uma melhor figura e ter prestações mais à Espanha, digamos assim, mais convincentes e dominadoras. Muito bem. Aqui treinados pelo senhor, já com sua patente, senhor Luís de la Fuente, com os seus 62 anos, que aposta aqui num claro 4-3-3, que nos últimos jogos valeu-lhes vitória de 5-1 sobre a Irlanda do Norte, com Yamal a ser considerado o melhor em campo, e outra vez a apostar num 4-3-3 também com a Andorra, em que ganha por 5-0, com Ayoze Pérez a ser o melhor em campo. Veremos este 4-3-3 ou achas que está algo preparado para o Euro por parte da Espanha? Penso que será muito por aí, também tendo em conta aquilo que é o plantel e características dos jogadores, penso que de lá à frente não irá mudar muito em relação a isto. Muito bem. Passando agora aqui a uma parte que é os jogadores-chaves, que será Alejandro Grimaldo, que foi uma peça muito importante do Bayern Leverkusen. Ele que na altura até foi um pouco, agora puxando aqui um bocadinho o teu Benfica à discussão, foi muito na altura criticado porque sai do Benfica para o Leverkusen a dizer que ia ganhar títulos e foi rasgado de cima a baixo.
E a realidade é que o homem ganha um título invicto, aliás, 2 títulos invictos no Bayer Leverkusen, num ano em que o Benfica não conseguiu o campeonato. Depois temos aqui Rodri, uma das peças mais importantes do Manchester City na conquista do quarto título de Premier League back-to-back. E terminamos também depois aqui com o Pedri, uma das pérolas do Barcelona. Jogadores-chave que poderão fazer toda a diferença aqui para a Espanha e que, tendo em conta o 4-3-3 da Espanha, claramente são jogadores que podem fazer a diferença e acrescentar muito mais à equipa. Alguém que acrescentarias mais aqui, Eddie? Podemos acrescentar quase a equipa inteira, não é? Temos ainda, por exemplo, como falaste, de Nico Williams, que fez uma época muito boa. Sei lá, Fábio Ruiz do PSG também, que é muito, muito bom jogador. Ferran Torres, que se calhar este ano não teve uma época tão regular como nos habituou noutros anos, mas a seleção espanhola tem um plantel muito, muito vasto e muito bom. Exatamente. Aqui, jogadores a observar, claramente tinha de ser o prodígio de 16 anos, Lamine Yamal, que tem vindo a ganhar o seu espaço no Barcelona e que muito provavelmente irá ganhar o seu espaço na seleção espanhola. O que podemos esperar deste menino? Se calhar uma montra brutal, ele já está no Barcelona, claro, mas se calhar aqui dar nas vistas para se calhar ainda conseguir subir um bocadinho mais alto. Eu tenho aqui uma opinião, se calhar, muito ousada, que já o partilhei antes. Eu digo que Yamal nos próximos 2, 3 anos vai ganhar a Bola de Ouro. Aquilo que fez no Barcelona este ano com apenas 16 anos é algo incrível, que se calhar só Messi conseguiu fazer. E a calma e confiança com que joga, não, é impossível alguém com esta idade fazer da forma como ele fez. Portanto, tem tudo para chegar longe. Correto. Ora, então, terminado Espanha, passamos à Croácia, com os guarda-redes Dominik Livakovic, Nedeljko Labrovic e Ivica Uvicic. Aqui penso que Livakovic será o guarda-redes titular, pelo menos daquilo que nos tem habituado, mas ainda assim 3 bons guarda-redes. Na linha defensiva, Josip Stanisic, Marin Prograsic, Josko Gvardiol, Martin Erlich, Josip Stoalo, Borna Souza, Domagoj Vida e Josip Juranovic. Aqui claramente a saltar à vista o nome de Gvardiol do Manchester City e será sem dúvida alguma uma das peças importantes desta equipe. Sim, fez um último terço de época espetacular, com golos, inclusive na Liga dos Campeões, golos importantes, e apenas com 22 anos será um jogador muito importante, sem dúvida. No que toca ao meio campo, temos Lovro Majer, do Wolfsburgo, fez uma excelente época, diga-se já de passagem. Mateo Kovacic, aqui o médio experiente, logo seguido de um médio ainda mais experiente e acabado de ganhar uma Liga dos Campeões, Luka Modric. Marcelo Brozovic, Nikola Vlasic, Mário Pasalic, Luka Susic e Martin Baturina. Um meio campo que, se calhar, no sistema certo, pode ser aqui um meio campo de luxo da Croácia. Exatamente. Temos aqui Kovacic, campeão pelo City, Modric, dono e senhor da Liga dos Campeões, Brozovic, apesar de estar na Arábia, passou pelo Inter e foi campeão no Inter, portanto, é um meio campo de luxo. Sim, e Modric, não esquecer que estamos a falar de um Bola de Ouro. O homem que interrompeu a hegemonia Messi e Ronaldo na Bola de Ouro. Exatamente. Se foi dado ou não, isso é outra história que não é para discutir. A nível de avançados, Andrés Kamaric, Ivan Perisic, Ante Budimir, Bruno Petkovic, Luka Ivanovic, Marco Piasca e Marco Pasalic. A saltar aqui, se calhar, à vista o experiente Ivan Perisic, que já nos veio já no europeu anterior e no mundial anterior, mostrou-nos muito boas exibições. O que esperar destes avançados, Eddie? Além de Perisic, quero também aqui destacar Kramaric,
que fez também, lá está, como Gvardiol, um excelente final da época, com gols importantes. Portanto, também poderá ser uma peça muito importante naquilo que será a parte ofensiva da Croácia. Exatamente. Esta Croácia que vem do Euro anterior, segundo lugar atrás da Inglaterra, e perde após prolongamento nos oitavos de final ao seu adversário do grupo, com a Espanha. E no Mundial passado, segundo lugar atrás da sensação Marrocos, e perde com a Argentina 3-0 nas meias e fica em terceiro após derrotar Marrocos por 2-1. Embora o resultado de 3-0 com a Argentina possa ser enganador, porque daquilo que me lembro, tivemos uma Croácia muito competente nesse jogo e que em alguns momentos acabou por assustar o Colosso e que acabou por ganhar o Mundial nesse ano, levado ao colo ou não, da Argentina, de Lionel Messi. Exatamente. Aqui o treinador Zlatko Dalic, 57 anos, que aposta claramente num sistema 4-3-3, 4-2-3-1, varia sempre ali um pouco dependendo das dinâmicas. Com o 4-2-3-1, no último jogo acaba por uma vitória, ganhar um jogo com a Macedónia do Norte por 3-0, com o Lovro Majer a ser o melhor em campo, e com o sistema de 4-3-3 e sendo Gvardiol o melhor em campo neste jogo, acaba por derrotar a seleção portuguesa no último jogo de preparação para este europeu. O que esperar desta Croácia? É assim, Croácia teve também o Mundial 2018, em que chegou à final contra a França. Tem também o último Mundial que ficou no terceiro lugar, portanto é uma equipa que nos tem habituado a boas prestações em fases finais, portanto é uma equipa que pode sempre surpreender, apesar de ter as suas estrelas com idade já avançada, mas ainda assim com muita qualidade para chegar longe. Idade avançada significa experiência e maturidade, atenção. Exatamente. Esquecer isso. Se tiveres algum problema com a malta que já está nos 30, podemos resolver isso quando acabarmos o vídeo. Mas até lá... Para lá caminho também. Pronto, então quando lá chegares, depois não fales mal dos outros. No que toca a jogadores-chave desta seleção, temos que claramente falar nestes três meninos, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic e Luka Modric. Gvardiol e Kovacic fizeram ainda assim uma excelente época no Manchester City, ganhando a Premier League. E Luka Modric, como tu disseste bem, o senhor, dono e senhor da Liga dos Campeões, que embora já com os seus 38 anos, ainda prova que há muita qualidade naqueles pezinhos. Exatamente. É um meio campo de luxo, lá está, como já disse, que tem em Croácia, e são aqui três jogadores muito importantes para tentar levar a Croácia finalmente a uma conquista com esta que é a denominada geração de ouro da Croácia. Exatamente. Aqui também a ter em conta Lovro Majer, que foi um jogador extremamente importante na carreira, ou seja, na época do Wolfsburgo, foi um dos totalistas do Wolfsburgo e acabou por ser uma peça-chave dessa mesma equipa, e que, segundo aquilo que pude aqui ter alguma informação, o próprio Leverkusen está interessado em levá-lo para lá. Portanto, o campeão alemão, atento a Lovro Majer, e que se calhar este europeu poderá fazer toda a diferença de uma suposta proposta para uma proposta oficial. Claramente. Terminada então aqui a seleção croata, passamos então, e eu peço desculpa, mas eu sou suspeito, eu adoro esta seleção. Passamos então à seleção italiana e falamos então dos goalkeepers, dos guarda-redes italianos, e tenho a dizer que só há um Gingiolini e não é Donnarumma, embora seja muito bom guarda-redes, mas para mim Gingiolini só há um, Gingiolini e Buffon, o que é estranho não o ver aqui. Gingiolini e Donnarumma, Guglielmo Vicario e Alex Maret. Claramente acho que não existe grandes dúvidas, será o patrão desta baliza, será Gingiolini e Donnarumma. Sim, também sobretudo por aquilo que fez na última conquista da Itália, sendo o guarda-redes do torneio, e por tudo aquilo que tem feito na sua carreira, não merece grandes dúvidas. Eu por acaso tenho que te dizer que,
embora gostasse muito que realmente a Inglaterra finalmente levasse para casa o troféu, fiquei extremamente contente de ver a Itália finalmente levantar mais um troféu e festejei como se italiano fosse. Portanto, Se não fizeste assim, não valeu a pena. não, claro que fiz, não, tinha que fazer. Ma che cosa? E digo-te já que não sei se não será uma defesa bem sucedida do título da Itália, honestamente, porque acho que a Itália tem aqui uma seleção repleta de potencial e de estrelas. Começamos logo pela linha da defesa, em que temos Giovanni Di Lorenzo, Federico Di Marco, Alexander Bongiorno, Riccardo Calafiori, Federico Gatti, Matteo Darmian, Raul Bellanova, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Andrea Cambiasso. Não falei, entretanto, passei aqui à parte dos defesas, mas foi uma pequena surpresa não ter visto Ivan Provedel, da Lazio, não ser chamado à lista dos guarda-redes para este europeu. Ele foi um dos grandes, das peças-chave da Lazio esta época. No que toca aqui à linha da defesa, eu acho que é uma linha, pode ser uma linha incrível e acho que vai ser uma Itália magnífica. E também tem aqui muita presença de defesas do Inter. Lá está, mais uma vez, campeão de forma clara, sempre com poucos gols sofridos. Portanto, também poderá ter muita influência naquilo que são as dinâmicas defensivas da Itália, por serem jogadores que jogam juntos já há muito tempo, o que é sempre importante. Aqui no meio campo, embora eu tenha que dizer, tem aqui muitos bons nomes, mas já não se fazem médios centros italianos como antigamente. David Fratesi, um nome que continuo a dizer é muito estranho para mim ler quando estamos a falar de uma seleção italiana, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Brian Cristante, que passou pelo Benfica, Nicolo Barella e Nicolo Fagiolo. Brian Cristante tem que salientar aqui que acabou por ser um pouco um flop no Benfica, mas depois, desde que regressa à Itália, tem sido uma evolução constante por parte deste jogador. Salientar, claro, aqui a convocatória de Jorginho, que, corrijo-me, acho que foi o jogador do torneio no Euro anterior. Se não foi ele, teve lá perto. Ele teve nos Milhares. Eu lembro-me de ver qualquer coisa Sim. e lembro-me de ter, na altura, dito que era mais que merecido, embora acho que, sei lá, já lhe podiam ter colocado aqui Lorenzo Giorgito, ou sei lá, uma coisa qualquer, um nome italiano. Adaptar a coisa, exatamente. Exatamente, Jorginho. Mas pronto, não deixa de ser um meio-campo muito bom, mas um meio-campo italiano sem Pirlo e Gattuso, e para mim é muito estranho. Eu quero só aqui também destacar, antes de mais, Ricardo, peço desculpa, Força. aqui Nicolo Fagioli, se não me engano, foi jogador que esteve envolvido naquele caso de apostas, esteve suspenso. Não deixa de ser um bocado estranho estar aqui presente. E por falar na presença dele, então não posso deixar de falar na ausência de Ricardo Orsolini, da Bolonha, que a Bolonha fez uma época incrível. Qualificação para a Champions de forma inédita, a jogar um bom futebol, marcou 10 golos, portanto também aqui se calhar uma ausência um bocado estranha, na minha opinião. Se calhar foi com o Tiago Mota a fazer o contrato para as Juventus. Talvez. É um dos pedidos do Tiago Mota para a Juve é o Ricardo Orsolini, portanto, se calhar pode não estar a ir à Alemanha, mas se calhar está a fazer uma viagem de Bolonha para Turim. Quem sabe? Está a preparar as mudanças, já foi ver a casa, se calhar, portanto. Aqui a nível de avançados, Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori, Federico Chiesa, Matteo Retegui, Mattias Zaccagni, Stefan El Shaarawy, Renascer das cinzas. Exatamente, Michael Folorunshaw. Tenho que ficar contente por ver aqui El Shaarawy, porque é um autêntico renascer das cinzas do homem da crista que aparece no Milan fazer delirar, começa em processo descendente e agora outra vez, Exatamente. já nos seus 30, volta a aparecer aqui uma peça extremamente importante
e que se calhar poderá ser também uma peça muito importante desta seleção italiana. Exatamente, não só ele, como também Scamacca, que aquilo que fez na Liga Europa foi incrível mesmo. Digamos que o Gasperini é um homem que sabe mexer, ele sabe mexer as peças. É verdade. Falamos então da Itália, que vem defender o título após tê-lo conquistado no Euro 2020, fazendo o primeiro lugar no grupo só com vitórias, chega à final com apenas uma vitória em tempo regulamentar, onde é que eu já vi isto? E vence na final a Inglaterra através de penaltis, e atrevo-me a dizer, se calhar também um pouco ali por demérito da Inglaterra, que acho que foi um bocadinho de pressão a mais em jogadores, em dois jogadores tão novos, e já ainda não estão habituados a este tipo de andanças a cobrar os penaltis decisivos. Se calhar aí pode ter feito a diferença, mas que curiosamente depois não se consegue qualificar para o Mundial 2022 e agora aparece aqui para defender o seu título na Alemanha, tendo como seu capitão Luciano Spalletti, um senhor do futebol, já com os 65 anos, em que aposta naquilo, tem variado um pouco nos sistemas, por exemplo, contra a Turquia, num 0-0, jogou num claro 4-2-3-1 com Di Marco melhor em campo, e depois contra a Bósnia consegue uma vitória por 1-0, recorrendo aqui a um sistema que apareceu em Itália, e é de lá que vem esta ascensão, num sistema 3-4-2-1. Volto a dizer, muitas seleções andaram a ver o Vitória ano passado, com Fratesi como melhor em campo nesse jogo. O que esperar da detentora do título, Eddie? Sinceramente, a Itália já nos habituou a estes saltos e baixos. Já por várias vezes, de forma surpreendentemente, não se qualificou para fases finais e depois, quando menos se espera, torna-se campeã europeia. Portanto, sinceramente, acho que é daquelas equipas que pode aparecer aqui, se calhar, como um outsider, mas não consigo dar uma previsão para aquilo que será a classificação final da Itália. Sim, é sempre, a Itália é sempre aquela wild card, pode correr muito bem como pode correr muito mal. Exatamente. E a Itália está naquele lote que falámos ontem de seleções que iniciam a perder nos primeiros jogos logo. Sim, sim. Portanto, vamos ver o que vai sair desta Itália, mas acredito que sem dúvida alguma será uma Itália muito interessante, até pela proposta de jogo que nos é apresentada por Luciano Spalletti. Peça-chave desta Itália será sem dúvida Gianluca Mancini, Nicolo Barella e Jorginho. Peço desculpa, faz-me uma impressão do caraças. Gianluca Mancini, que foi uma peça extremamente importante da Roma, ainda de Mourinho e agora um dos grandes médios centros da Itália, De Rossi. Nicolo Barella, que fez uma época espetacular no Inter. E aqui Jorginho, que infelizmente mais uma vez bem que cheirou o título da Premier League, mas não passou do cheiro. Exatamente. Não só Mancini, como também podíamos ter aqui Bastoni, também outro patrão da defesa da Inter. Tanto ele como o Mancini, penso que será por aí, ou um ou outro, serão um dos patrões da defesa da Itália. Enfim, sem dúvida alguma. Jogador a ter em conta, já falaste nele, e pela época que fez não só em Itália, mas também na Liga Europa, Gianluca Scamacca, que mostrou que tem todas as qualidades para ser considerado talvez um dos melhores avançados atuais deste futebol mundial. Sim, vejo aqui um pouco da irreverência de Balotelli e depois o mais importante do futebol, o gol. Faz golos muitos e com facilidade. Havia alguém que o comparava muito recentemente, e atenção que é um dos pedidos dessa mesma pessoa que eu comparo, que é o Ibrahimovic italiano. Sim, sim, sem dúvida. Curiosamente, é um dos jogadores que neste momento está em negociações para assinar pelo AC Milan. Seria um excelente reforço, até porque Giroud vai sair, ou já saiu neste caso, portanto...
Será que na próxima época vamos ter Leão para Scamacca e Scamacca a finalizar e se calhar Rafael Leão a levar o título de mais assistências na época? Veremos. Seria uma dupla interessante. Sem dúvida alguma, seria uma dupla muito interessante. E ainda temos aqui a juntar a esta dupla que passou numa tripla o avançado da Suíça, o Okafor. Exatamente. Falámos ontem. Tínhamos aqui um trio de ataque muito interessante. Para também não nos alongarmos muito mais, vamos então falar daquela que se calhar poderá ou não ser a surpresa deste grupo, porque muito pouco soubemos sobre a Albânia, mas que até apresenta aqui jogadores muito interessantes. Vamos então começar pelos guarda-redes: Etrit Berisha, Elan Castrati e Thomas Strakosha. O que dizer sobre estes guarda-redes, Eric? Conheço-os perfeitamente, andei com eles à escola todos. Não tenho muito a dizer, sinceramente. O Strakosha do comigo no nono ano. Lá está, é uma seleção que acho que encaixa, eu acho que é o Marrocos do Euro, basicamente. Talvez, é aquela que ninguém se calhar está à espera e que se calhar até pode ser uma seleção aqui bastante interessante. Sim, lá está, sendo uma equipa mais pequena, digamos assim, não tem a tal pressão, portanto, poderá surpreender. Agora vamos ver se eu consigo ler estes defesas todos. Ivan Baliu, Mário Mitaj, El Said Issaj, Erlin Nadjeti, Berat Jimiziti, Enea Miaj, Ardian Ismaili, Marash Kumbula e Nasser Aligi. O único nome que eu sou sincero que conheço aqui é o Aligi e não é o Aligi que joga nesta seleção da Albânia. Mas aquilo de salientar aqui é que daquilo que me tem passado pelas estatísticas, até agora a Albânia mostra aqui se calhar ser a seleção com os centrais mais experientes. Temos aqui 32, 30, 30, 31, 30 outra vez. Se calhar é que uma Albânia a apostar mais nos jogadores experientes do seu país do que só na juventude. Salientar que também temos aqui um jogador de 20 anos, que é o Mário Mitaj, mas se calhar apostar um pouco mais na experiência, talvez também para ajudar o grupo a lidar com um pouco de pressão que possa aparecer durante este torneio. Exatamente, até porque é uma competição muito curta, de apenas, aliás, pode ir ao mês, como pode ser ainda menos tempo, a experiência pode sempre ser bastante útil. Exatamente. Aqui no meio campo, se calhar é onde temos os jogadores, pelo menos dois deles mais conhecidos. Temos o Klaus Gazula, Nedim Bjarrami da Sassuolo, de italiano, Casamlassi, Talant Seferi, Ilber Ramadini e Christian Aslani Amir Abrashi. Aslani também do Inter, jogador aqui com 22 anos, que vou-te ser honesto, não sabia que ele era da Albânia. Nem eu, peguei a saber agora. Honestamente, quando estava a fazer a recolha de informação, eu não sei porque associavam a Aslani a Marrocos, por exemplo, pois naquela altura lembro-me que a seleção de Marrocos até tinha ali jogadores muito interessantes. Passando depois então aqui aos avançados. Reimana, Jassir Hassani, Armando Borja, Medon Berisha, Ernest Mussi, Mirland Daku e Arber Osha. Aqui, nome que mais conheço será Borja, do Fulham. E que se não me engano, também teve passagem pelo Chelsea. Sim, exatamente. Acho que foi daqueles jogadores que foi comprado em lote. Sim, quando foi aquele caminhão inteiro de jogadores, exatamente. Exatamente, o Borja vinha lá num canto e acabou por depois ingressar ao Liverpool, ao Fulham, e de onde até nem fez uma nada má prestação em terras inglesas. Exatamente, Fulham, até porque o Fulham fez uma época muito interessante, sim. Sim. Do nosso conterrâneo, Marco Silva. Exatamente. A Albânia, que é a sua segunda presença em europeus, depois de 2016, onde foram eliminados na fase de grupos. Portanto, no Euro 2020 não se qualificou, Mundial não se qualificou, portanto, temos aqui uma Albânia quase 10 anos depois a aparecer
num europeu. O que eu tenho a dizer sobre estas seleções é que são seleções que às vezes, por não as conhecerem tão bem, podem ser seleções surpresa. Sim, sem dúvida. Aqui também depois alguém que conhecemos muito bem, especialmente por passagens por Barcelona e Paris, corrijo-me, Penso que Paris sim, sim. Saint-Germain, que é o lateral Silvinho, brasileiro de 50 anos, que aposta aqui num claro 4-2-3-1 e num 4-3-3. Este 4-3-3 valendo-lhes aqui nos dois últimos jogos de preparação um resultado de 3-0 com o Liechtenstein e 3-1 com o Azerbaijão. Portanto, vem até com bastante bons resultados para este europeu. Eddie, diz-me a tua justiça, o que pensas desta Albânia? É assim, para quem não vai a um europeu desde 2016, se calhar logo num grupo destes, é preciso ter muito azar. Lá está, acho que o facto de ser apenas a segunda presença diz muito daquilo que poderá ser a importância para eles, portanto, certamente vão querer deixar uma boa imagem. E lá está, sendo a equipa mais pequena deste grupo, não tem nada a perder, portanto, quem sabe se não fazem uma gracinha. Às vezes o retirar a pressão pode ser o mais importante. E sim, claro, neste grupo, sem dúvida alguma, a pressão está do lado dos campeões europeus e mundiais e do lado da seleção que em 2022 me chega a uma meia-final do Mundial. Portanto, Exatamente. sem dúvida alguma, a pressão está do lado de Croácia, Itália e Espanha. Portanto, poderá a Albânia aqui se calhar fazer uma pequena surpresa, uma gracinha, vamos por assim. Jogadores a destacar. Ivan Baliu, do Raio Vallecano, Nadim Bejrami, da Sassuolo e Christian Aslani, do Inter. O jogador mais velho aqui será Ivan Baliu, com 32 anos, Rami com 25 e Aslani com 22. Portanto, Baliu, defesa, a tal experiência que falámos, e depois, se calhar, a irreverência dos 20 para Nadim Bejrami e Cristiano Aslani, que são peças importantes dos seus respectivos plantéis. Acrescentarias aqui mais alguém? Não, e depois lá está, penso que seja o jogador que venha a seguir em destaque, Armando, exatamente, portanto, Armando Broja, do Fulham. Acho que não só são os mais conhecidos, como também são aqueles mais dotados tecnicamente, que poderão fazer aqui parte da surpresa que poderá ou não ser a Albânia. Veremos. Muito curioso para ver esta Albânia a jogar e o que é que poderemos esperar também deles. Portanto, vamos agora aqui relembrar os jogos. Começamos aqui por esta primeira jornada com Espanha-Croácia. Sem dúvida alguma será um muito bom jogo. Itália e Albânia. E não te vou mentir, o meu jogo preferido deste grupo estará na segunda jornada, quando teremos uma Espanha-Itália. Sim, de acordo. Prognósticos para este grupo. Eu apostaria Espanha para primeiro lugar, depois Croácia em segundo, Itália em terceiro, Albânia em quarto, e eu coloco aqui a Itália em terceiro lugar, porque na fase de qualificação teve a um triz de não se qualificar mais uma vez. Ficaram em segundo lugar, mas tiveram os mesmos pontos da Ucrânia, e por muito, muito pouco que não ficaram de fora. Portanto, vejo aqui a Croácia se calhar com algum favoritismo. Salientar que no último Mundial em que a Albânia esteve, houve alguém que quase não se apurou e depois acabou por ganhar a prova. Exatamente. Não esquecer desse pequeno pormenor. Exatamente. Portanto, eu teria que apostar aqui claramente Itália em primeiro, Espanha em segundo, Croácia em terceiro e Albânia, pelo menos para já. Se calhar quando fizermos aqui uma pequena análise para a segunda jornada, tenho uma ideia diferente, mas para já a Albânia será claramente favorita a um quarto lugar. E depois então Croácia em terceiro, Espanha em segundo e Itália em primeiro lugar. Portanto, Eddie, grupo B fechado. Voltamos então depois para falarmos um pouco então sobre o grupo C e agradecer-te mais uma vez esta presença e este
conversa de bola É que isso. vamos tendo por aqui. Sempre é mais engraçado do que estar a falar por mensagens. Tal e qual. E um bocadinho mais dinâmica. Mais uma vez, obrigado eu. É sempre bom estar na tua companhia, falar de bola, falar do europeu, portanto, o prazer é todo meu. Obrigado. Relembrar que este episódio vai estar em YouTube e também depois versão áudio em Spotify no Sports Club Podcast. Obrigado a todos.